25 de fevereiro, versículo do dia. Leitura no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 20. E a palavra diz: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Amém. E graças a Deus. Para vocês que estão chegando agora à nossa família ou já fazem parte do nosso ministério, projeto, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para o Ministério de Cristo. Façam o mesmo no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Deus está interessado na sua dor. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, a primeira multiplicação dos pães foi resultado da preocupação dos discípulos, porém, a sua atitude natural era a de terminar com a sessão de ensino e de cura que Jesus estava conduzindo e mandar as pessoas de volta às suas casas, considerando que, pelo caminho do retorno, elas achariam o que comprar para comer. Jesus tinha um plano diferente: alimentar aquelas 5.000 pessoas, o que milagrosamente fez com apenas o mínimo que lhe estava disponível: 5 pães e 2 peixes. Sua providência naquela tarde alimentou a todos e ainda houve sobras, pedaços que sobejaram. Enchendo 12 cestos, Jesus continua a multiplicar pães e peixes nos campos missionários de modo grandioso. Ele supre as necessidades dos lugares desertos no avanço missionário da sua igreja à medida que ela anuncia as boas novas do reino de Deus, ainda nas multiplicações. A segunda multiplicação dos pães e peixes veio a partir da compaixão de Jesus, não da preocupação dos discípulos. Dessa vez ele multiplicou 7 pães e alguns peixes e alimentou 4.000 homens, assim como mulheres e crianças. O que sobrou encheu 7 cestos. Aprende-se nestes 2 atos milagrosos de Jesus que ele tinha uma compaixão pelo povo que o seguia. Jesus está sempre preocupado com as pessoas de uma forma integral, dando-lhe a palavra, mas curando seus enfermos e também alimentando-as quando é necessário fazê-lo. Preste atenção. O que podemos aprender com o versículo de hoje, com o texto de hoje? Que se deixarmos Jesus fazer a obra através de nossas vidas, Jesus vai alimentar multidões. E nós, como homens, mais cheios do Espírito Santo, vamos continuar com a despensa cheia, tendo sempre reserva para alimentar multidões, até que Cristo venha nos levar para viver com Ele. Refletindo no versículo do dia, que é uma sequência de alimento para a nossa alma, tendo sido informado do assassinato de João Batista, Jesus foi de barco para um lugar deserto. Em pouco tempo foi descoberto seu lugar de refúgio e uma multidão foi ao seu encontro, buscando seus ensinos e suas curas. Já no final do dia, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e garante a alimentação de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Veja bem, o detalhe dos 12 cestos cheios dos pedaços recolhidos pelos discípulos é, no mínimo, intrigante. Qual foi a intenção do mestre quando presenciou e certamente autorizou o recolhimento de tantas sobras? Foi higiênico? Econômico? Ecológico? Aquele que demonstrou o poder para transformar um pequeno lanchinho a um ponto de alimentar milhares? Que utilidade teria para tantos cestos cheios de comida? O silêncio dos evangelhos quanto a este questionamento sugere a desnecessidade de discuti-lo. Como diz o povo, quem cala consente. A naturalidade com que a narrativa se nos apresenta indica a aprovação de Jesus diante de um Senhor que milagrosamente produz comida e que, no mesmo contexto, não encoraja o desperdício das suas sobras. Descobrimos que a vida com Cristo nos ensina a conviver com o natural e o sobrenatural. Uma dimensão não exclui a outra. Aquilo que é da nossa alçada constitui nossa responsabilidade e o Senhor espera que o façamos.
Aquilo que está acima das nossas competências deve nos levar, com toda a humildade e sabedoria, a depender do Senhor. Multiplicar é com Cristo. Recolher os cestos com sobras é conosco. Que o Senhor nos ajude para não embaralharmos a ordem das coisas. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: o significado da multiplicação dos pães e peixes. Com esses 2 milagres, Jesus mostrou sua compaixão e seu poder. Ele se preocupava com as pessoas que o tinham buscado. Jesus curou os doentes, ensinou o povo e cuidou de suas necessidades básicas. Cada pessoa lá tinha valor para ele. Multiplicar comida é impossível, foi um grande milagre que não podia ser explicado de outra forma. Em todo o Antigo Testamento, somente o profeta Eliseu tinha feito algo semelhante, em escala muito menor. Em 2 de Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44, a palavra diz: veio um homem de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Jesus também usou a multiplicação dos pães e peixes para dar uma lição importante sobre a salvação. Pouco tempo depois de multiplicar a comida, Jesus explicou que ele é o pão da vida, que dá a vida ao mundo e mata toda a fome. No livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 33 a 35, a palavra diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crer em mim nunca terá sede. Somente quem se alimenta de Jesus, pela fé, será salvo. E o alimento que Jesus nos oferece nunca acaba. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, muito obrigado pelo alimento diário. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo ensinamento. Muito obrigado por abrir os nossos olhos, saber o quão o Senhor é poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais. O Senhor é capaz de alimentar multidões, não somente com pão e peixe, mas com a sua palavra, que é vida eterna. Que no dia de hoje possamos ser instrumentos de comunicação sobre este versículo, compartilhando a sua mensagem com todos os participantes deste projeto de Deus, que é uma lição importante para nós sobre a salvação. Tu és o nosso pão da vida. Em nome de Jesus, muito obrigado por sempre se lembrar de nós, Jesus. Em nome de Jesus, louvamos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário sobre o versículo de hoje. Nos recomendem. Que Deus nos abençoe.